Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a estar serenos, tranquilos e em harmonia. Vamos cantar na página 22. Há 2000 anos, junto a Belém, nasceu Jesus de Nazaré. Tempo de enganos veio do além, trazendo ao mundo a luz da fé. No seu sorriso, qual doce aviso, alguém pensou visualizar amor e verdade e a vontade de nos deixar lições de amor belas e profundas, Senhor, mas nós não te escutamos, seguimos, teimamos no mal sem temor. Mas sempre lembram tuas lições de amor que nos ensinaste, Senhor. Preciso é procurar-te no próximo, amar-te, evitando-lhe a dor. Porém o homem, cego e cioso, perdeu sem dúvidas tentações, mudou a ordem, negou teimoso, criou espúrias convenções, traiu Jesus, escondendo a luz, pensou que Deus ia aceitar tanta falsidade e não se cansa de lembrar lições de amor belas e profundas, Senhor, mas nós não te escutamos, seguimos, teimamos no mal sem temor. Mas sempre lembram tuas lições de amor que nos ensinaste, Senhor. Preciso é procurar-te no próximo, amar-te, evitando a dor. É a dor profunda que nos inunda, é qual remédio despertar, soro
amar-te gritando-lhe a dor. Preciso é procurar-te no próximo, amar-te gritando-lhe a dor. Envolve-nos na tua paz, Senhor, que os teus mensageiros, os nossos irmãos desencarnados, os nossos familiares, os nossos amigos, possam estar connosco comungando estas vibrações do nosso Evangelho de hoje. Abençoa-nos, inspira-nos e intui-nos ao desempenho das nossas vibrações, Senhor. Vamos ler o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus, capítulo 10. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito acreditar-se que em casos como este o fundo do seu pensamento não foi bem expresso ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos factos históricos. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nesta hipótese. A ninguém acudirá a atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e, ainda menos, tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, se, na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia de que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, é que na Gênese designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos por pelos de camelo. Daí o haverem-na traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Compre ao demais, atento aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular dos seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúdo o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfémia e caráter de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou períferos. Estas notas encontram explicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos.
Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e certos factos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si mesmo, a si próprios. Em todo o caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acessão moderna, como contrária ao espírito de ensino de Jesus. O livro de mensagens vem comigo. Família. Agradece a Deus a oportunidade que te foi dada de constituires família, reunindo à tua volta espíritos com quem assumiste responsabilidade reencarnatória. Não te lamentes pelos problemas que enfrentas, choques e discórdias, dores e ansiedades. A família de Nazaré, recebendo em seu seio o doce governador do mundo, teve no seu seio aqueles de quem Jesus perguntava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando estes o acusavam de não querer trabalhar e acompanhar gente de mau porte. A lição aí está. Somos devedores desses filhos e companheiro que temos, embora também ali estejam grandes amores do passado que regressam para o equilíbrio da nossa vida. É preciso que transformes o lar num ninho de amor, em que todos se venham a amar como irmãos, fim último da nossa evolução para Deus. E tu tens papel fundamental nesse combate de amor. É claro que, conforme nós vemos, há uma certa contradição, aparentemente uma contradição, em que Jesus não queria, porque há muita coisa que hoje foi alterada em relação ao que Jesus ensinou e não tem nada a ver com ele, porque não é contradição de quem é o autor dos ensinamentos, mas é contradição de quem se propõe analisar, de quem se propõe interpretar tantas vezes a sua conveniência. Se Jesus ensinou que era necessário e afirmou honrar pai e mãe, se Jesus afirmou que era necessário que nos amássemos como irmãos, não era possível acreditar que, de volta a meia volta, Jesus dissesse amar e depois odiar, amar e depois odiar. Não poderia ter sido isso. Mas a palavra em si, odiar, parece mais correto de poder ser interpretada como não dar prioridade aos amores. Quer dizer, quando se estabelece o primeiro mandamento da lei, ela é clara: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Algumas pessoas têm tendência a dizer que é amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo. Mas Jesus junta os dois e diz a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não é possível acreditar que, quando se fala em termos espirituais, não é, essa relação pais e filhos e netos e bisnetos e irmãos, etc., seja muito importante, porque, no fundo, todos chegaremos à condição de irmãos exatamente quando penetrarmos o mundo dos divinos, que aí estaremos condenados a entrar um dia, mais tarde ou mais cedo, consoante o nosso esforço. Portanto, a palavra odiar, que queria provavelmente dizer também, no sentido que nós conhecemos hoje de ódio, talvez fosse aplicada também noutro sentido, porque há várias situações dessas. Há palavras que querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, não havia a palavra reencarnar ou reencarnação ao tempo de Jesus. O ideário era muito pobre, havia muito poucos vocábulos na linguagem aramaica, na hebraica, e, portanto, as palavras queriam dizer várias coisas. Hoje há várias palavras para dizer uma coisa. Naquela época havia a mesma palavra que queria dizer várias coisas. Por exemplo, ressurreição. A palavra ressurreição era a única que havia no ideário hebraico. Só que eles davam uma certa nuance, uma certa característica à palavra, de acordo com a partícula que lhe dava, digamos assim, característica. Reencarnar reencarnar ressuscitar ou ressuscitar de a. Era essa a preposição e o artigo que iriam depois direcionar a interpretação da palavra. Ressurreição ou ressuscitar em a era ressuscitar na, no português moderno, e, portanto, seria quando o espírito entrava no corpo, na carne. Era aquilo que nós hoje chamamos reencarnar. Mas ressuscitar da carne, de a carne, queria dizer que era o espírito sair do corpo morto e, portanto, tornar-se vivo em espírito. Era aquilo que foi relacionado em relação
à ressurreição de Jesus, que ressurgiu da matéria vivo. Então, a mesma palavra quer dizer várias coisas. Aqui a leitura fala do camelo, a palavra que era usada na época, e queria significar exatamente o animal, mas também queria significar cabo e cordel, apesar de haver uma certa analogia entre como era feito o cabo ou cordel e o animal que lhe dava origem, conforme nós podemos ler no texto, que era com pelo de camelo que eram feitos os cabos ou cordéis. E, portanto, fica mais lógico, mais racional perceber que um cabo ou cordel, para entrar no buraco de uma agulha normal, seria difícil, porque também não custa nada acreditar que se a gente fizer o buraco da agulha de acordo com o tamanho do cordel ou do cabo, não há dificuldade nenhuma, o cordel entra, nem que o buraco seja do tamanho de um camelo animal. Mas não era essa a significação. Havia, de facto, a agulha normal, e Jesus queria dizer que o fio, o cabo, o cordel, feito com o pelo do camelo, era mais difícil de entrar na agulha do que propriamente um homem entrar no reino dos céus. Um espírito ou nós entrar no reino dos céus. Portanto, é esta análise que a gente tem que fazer. A palavra odiar certamente teria outra característica. E acreditamos que pudesse ser, por exemplo, não dar primazia a esse amor, mas dar primazia ao amor espiritual. Hoje é muito vulgar considerar-se que os filhos não são nossos. Os filhos são-nos entregues por Deus para nos orientarmos na sua caminhada. E o Prémio Nobel português da literatura, José Saramago, tem uma frase nesse aspecto. Ele que era materialista, confesso, e assumido, ele dizia que os filhos não são nossos. Embora ele tivesse aqui uma nuance de interpretação em relação a essa questão, que não é igual às dos espíritas. Pois é que lá somos todos espíritos, se calhar aqueles que são os filhos foram ontem pais, e portanto perde sentido na reencarnação ou serem filhos ou serem pais. O que é importante aqui considerar no odiar é realmente não dar primazia, como não dar primazia ao dinheiro, como não dar importância ao dinheiro, embora tenha que ser gerido, tenha que ser administrado, porque quando andarmos ao mundo espiritual não há dinheiro, não há coisas materiais, não há bens materiais, não há prazer. E é nesse particular que provavelmente Jesus queria referir. As pessoas não devem dar mais importância às coisas da matéria do que às coisas do espírito. E se é verdade que nas coisas da matéria somos irmãos, somos pais e filhos, somos filhos e pais, no mundo espiritual somos todos irmãos, somos todas criaturas de Deus e, portanto, Deus é o Pai e nós somos os seus filhos. Cada vez mais se vê o abandono dos idosos e, aliás, vê-se pelas mortes, as notícias que falam dos idosos que morreram sozinhos e ninguém sabia, ninguém deu conta que eles tinham falecido. Cada vez mais se vê esse abandono. Para onde é que estamos a caminhar? Não estamos a caminhar para lado nenhum. Nós estamos nessa situação. Muito provavelmente as notícias do antigamente não chegam muito corretas, mas se calhar também se passava um bocadinho assim, também se passava um bocadinho dessa forma. Embora há também notícias que referem que o abandono dos familiares era determinado, era decretado pela lei civil, por exemplo, numa família de vários irmãos, todos casados, quando algum deles desencarnava ou falecia, a viúva ficava da responsabilidade do mais velho, e por aí fora. Uma passagem do Evangelho que fala sobre isso, da mulher que foi de 7, porque o marido foi morrendo, e passou sucessivamente a estar debaixo da responsabilidade do irmão mais velho a seguir, do cunhado mais velho. Portanto, quer dizer, havia leis contraditórias, mas é evidente que hoje o mundo que nós vivemos é um mundo de trabalho, as pessoas naturalmente têm a ambição de viver melhor, de melhor qualidade de vida, todos querem trabalhar. Aqui há uns 50 anos atrás, normalmente as mulheres trabalhavam em casa, cuidando dos seus filhos, educando e tal. Mas depois, quer dizer, o pecúlio familiar tornou necessária a luta por uma melhor qualidade de vida e passaram todos a trabalhar. E é neste expressar-se das preocupações que fez com que, hoje em dia, muitos idosos fiquem sozinhos. Mas é preciso que se diga que muitos idosos ficam sozinhos porque não querem abdicar
não querem deixar aquilo que foi uma presença toda a vida. Querem continuar nas suas casas, querem continuar a vida dos filhos. E isso às vezes não faz com que nós encontremos muitos idosos abandonados, porque não querem sair da sua casa. Bom, compreendemos que também isso, lá chegarmos todos, não é? Que isso também é aborrecido, porque a gente não poder pôr nem dispor de coisa nenhuma na casa dos outros, também limita que as pessoas que viveram uma vida inteira autónomas e independentes disso. Mas é evidente que isso é inexorável. Agora, quando isso é feito com assinte, quer dizer, quando é uma coisa premeditada, porem os idosos em lares, etc., abandonarem-os de qualquer maneira, aí é que realmente as situações são mais dramáticas. Agora, o filho és, pai serás, como fizeres, acharás, fica aqui no meio do quê? Naturalmente que muitos idosos hoje estarão, sei lá, a passar um pouco por aquilo que fizeram passar. Mas é indiscutível que a sociedade tem que se organizar por forma a não deixar que esses idosos, teimosos muitas vezes, portanto não querem sair das suas casas, tenham outra cultura, uma outra cultura de comportamento, uma outra cultura de aceitação. Portanto, vamos marchar para quê? Vamos marchar para uma transformação profunda, sem dúvida nenhuma. Há que criar condições para que os idosos, de facto, tenham vigilância, acompanhamento, que também não têm, porque pouca gente se pergunta, já temos afirmado isso várias vezes, mas pouca gente se pergunta porque é que os idosos falecem, desencarnam, morrem, como queiram dizer, nos hospitais durante a noite. É o quê? Não será abandono? Se calhar é uma despreocupação. Alguns pensam, não é nada, deixam de dormir à noite, que é para ninguém ver, e então tiram-nos as máquinas, tiram-nos o oxigênio, tiram não sei o quê, e deixam-nos morrer de qualquer maneira. Haverá casos também assim, mas é de pôr em questão essa situação. Porque é que morrem de noite? Será que a vigilância está a ser feita? Portanto, em ponto pequeno, é aquilo que se passa na sociedade em geral. Muitos filhos têm os pais sozinhos e vão lá de vez em quando. Ou às vezes, de vez em quando, uma vez por ano, ou quando, enfim, quando se lembram, ou quando precisam. Às vezes também acontece. Quando precisam, lembram-se. Quando não precisam, deixam andar. E de facto é o que está a acontecer. Mas nós sabemos pela lei da ação e reação e pela lei de causa e efeito que aqueles que passam por essa situação é porque no seu passado alguma coisa está escrita que condiciona de facto o presente. E portanto, não é assim, olha, pronto, já que é assim, deixa andar porque é muito bem feito, porque é que merece. Mas aí vem a nossa responsabilidade. Jesus foi claro, os escândalos são necessários, mas há daqueles por quem os escândalos vierem. Portanto, é essa a preocupação que nós devemos ter em divulgar para toda a parte aquilo que é a realidade da vida espiritual. Vamos relaxar um pouco, exatamente. Pensar agora que vamos partir para uma projeção mental sobre as famílias que sofrem, angustiadas, com graves problemas. Senhor, Tu nos conheces e sabes bem o que podemos disponibilizar, muito por falta de preparação, talvez. Também conheces todo o sofrimento que nos rodeia, todo aquilo que se passa com as famílias, em grande número de avindas, com graves problemas. Por isso te pedimos, Senhor, que os teus mensageiros retirem de nós a nossa energia, os nossos fluidos, o que for necessário que nós possamos disponibilizar, para que hoje a viagem seja feita para essas famílias que vão batendo de porta em porta, deixando um pouco dessas vibrações e, de alguma maneira, tentando que haja modificação, que haja um despertar para uma vida real diferente. Toma a nossa oferta, Senhor. Página 17. Esqueçamos que à terra vimos para sofrer. Cantemos nossa alegria de viver. E seguiremos espalhando amor nos corações, mitigando a dor
dando exemplo de nosso querer, prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Preciso aos que sofrem consolar. Provemos como os cristãos devem amar. Construiremos dias melhores junto de todos os sofredores, onde Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Chamemos a juventude a trabalhar. Mostremos de Jesus o meigo olhar. Ela virá em busca do amor, que o coração enche de calor, e vai mudar a forma de ser. Juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Não se devem esquecer de colocar sempre a jarra e os copos com água sobre a mesa. Muita paz para todos. Despedimos aqui até a próxima semana e que Jesus continue a abençoar-nos.